Olá, olá, boa noite. Vamos aguardar enquanto as pessoas não entram. Vamos fixar o conteúdo, né? Que eu já deixei ele prontinho aqui. Só colar e publicar. Pronto. Agora fixar. Fixar o comentário. Pronto. Fixado. Aguardando as pessoas entrarem. Na noite fria, quando é o café com terapia, é manhã fria. Quando é a live da segunda-feira à noite, é noite fria. Oi, Caetano. Bom, filho, que você tá aí. Que bom, que bom. Então, nós vamos hoje conversar sobre crenças limitantes. Mas vamos aguardar um pouquinho as pessoas irem entrando, irem chegando, né? O Instagram vai comunicando que a gente está ao vivo. Esperar mais alguns, marcar o tempo aqui. Esperar só mais um minutinho e aí a gente começa, porque depois fica gravado e aí quem assiste gravado depois é ruim, né? Ficar vendo essa enrolação para começar. Olá, Amanda, bom dia. Oi, Maurício, que bom! Teu Maurício de manhã, teu Maurício à noite, é maravilhoso, maravilhoso. Amanda é manicure, que profissão bonita. E Maurício é fotógrafo, né? Caetano é estudante, só tem gente bonita aqui. Então, chá pra noite, porque se for café, um abraço. Eu vou dormir lá pelas 3 horas da manhã. Então, chazinho para aquecer minhas mãos, enquanto eu converso com vocês sobre esse tema que me foi pedido, tá? É um tema que é uma encomenda. E talvez a pessoa não possa estar ao vivo aqui, que hoje é aniversário do filho dela, mas depois fica gravado e daí ela assiste gravado. E aliás, eu vou pedir então que vocês que estão agora aqui comigo, já clica aí nos aviãozinhos, vai mandando, vão convidar as pessoas. Oi, Carla! Carla Rossana, boa noite. Vamos clicar no aviãozinho e convidar mais pessoas para a gente ter, igual de manhã, né? Que a gente debate, que as pessoas perguntam e eu respondo, né? Vamos lá então? Então, como é uma encomenda o tema, e eu adorei essa encomenda, até porque muitos consteladores falam desse tema também, sobre as crenças limitantes, né? E aí eu pergunto assim, a primeira pergunta, professora que mania de fazer isso, né? Começa a aula perguntando para os alunos. A primeira pergunta é, se toda crença é limitante, toda crença vai nos limitar a algo? Um segundo para pensar. Então, contei, já passaram 3 segundos. Aí eu busquei, fui lá no dicionário Google, né? E perguntei sobre o significado da palavra crença, né? E a palavra crença, de acordo com o dicionário, ela é um estado, é um processo mental ou uma atitude de quem acredita em pessoas ou em coisas, né? Nós temos vários exemplos, né? Como exemplos de partidos políticos, candidatos, ou mesmo pessoas de ordem religiosa, né? Que as pessoas depositam uma crença muito grande de que tudo que aquela pessoa faz é o melhor, e aí elas são copiadas, né? Elas são imitadas, né? Por dizer assim. Então isso está dentro de uma crença. Em filosofia, essa crença ela é necessária para que o conhecimento exista. Então, crença, de um modo geral, é quando é um processo mental ou uma atitude de quem acredita em determinadas pessoas ou coisas. Na filosofia, é necessário ter uma crença para que se tenha o conhecimento, né? Porque lembrando que filosofia significa o amor ao conhecer, amor ao conhecimento ou amor aos que conhecem. Esse vem a origem da palavra filosofia, ela vai ter esse significado.
E em termos religiosos, a crença está relacionada à fé, né? A fé, então, existem religiões em que existe fé de que nós temos uma outra vida após a morte, de que nós temos guias espirituais que nos orientam, de acordo com a nossa... por onde é que a gente tá seguindo, igual eu falo de manhã, né? De acordo com a nossa vibração, onde a gente está vibrando, que são os guias que nós vamos atrair para a gente. Existem já outras pessoas de cultos religiosos que acreditam em santos ou em santas, que acreditam que esses santos ou essas santas podem lhes trazer a cura. E por aí vai, né? Então a crença, ela no imaginário popular, ela está muito mais vinculada à religião do que a outra coisa. No entanto, a psicologia, ela nos traz a informação das crenças limitantes, daquelas crenças que podem nos limitar. O próprio termo já nos ajuda, né? Crença limitante. Então é uma crença, é uma coisa que eu acredito e que me limita. E que pode me limitar a seguir a vida. E que pode me limitar a conseguir o emprego dos meus sonhos, ou a profissão dos meus sonhos, ou a fazer um curso que eu tanto almejo. Crenças que nos são colocadas lá na primeira infância, que a antroposofia chama de primeiro setênio. Então, essas crenças... Vou pegar aqui um bonequinho, tá? De uma criancinha. Faz de conta que é uma criança, não precisa ser só porque é pequeno, né? No primeiro setênio, desde a barriga da nossa mãe até os 7 anos de idade, nos é colocado muita crença. E não porque os nossos pais ou quem nos educa queiram o nosso mal. Às vezes sim, né? A gente tem umas histórias meio escabrosas por aí. Mas, normalmente, o nosso pai e a nossa mãe, ou enfim, quem nos educa, nos traz crenças, nos coloca crença acreditando que é para o nosso bem. Mas porque eles também vieram já com esse histórico de colocar aquelas crenças, e crenças que normalmente estão relacionadas aos valores daquela família, né? Quais os valores que aquela família tem? E aí então é colocado uma crença naquela criança, né? Então eu vou usar aqui exemplos assim bem bobinhos de crenças e depois eu vou passar para outro tipo de exemplos. E por favor, meus amores e amoras que estão aqui agora, façam comentários. Eu amo a interação de vocês. A live fica muito melhor com a interação de vocês. Bom, então, quando a gente é criança, a gente nos é colocado uma crença de que, por exemplo, comer manga e tomar leite mata, né? Ou deixar o sapato virado, a mãe vai morrer. E por aí vai, né? Eu não consigo me lembrar aqui agora dessas crenças que nos é colocado na infância e que essas aparentemente são um pouco tolinhas, né? E o que esse tipo de crença ele pode nos limitar? Por exemplo, eu conheci adulto que não toma creme de manga. Gente, é maravilhoso. Leite batido com manga e um pouquinho de leite condensado, nossa, é tudo de bom. Bem geladinho no verão é maravilhoso. Tem adulto que não toma. Por quê? Essa crença foi tatuada lá na infância. Então, nesse primeiro setênio, na primeira infância, boa sua, Luciana, eu vou ler. Na primeira infância, em que é do 0 aos 7, esse momento da infância aí é o momento mais fácil de colocar em qualquer tipo de crença na gente, que é tatuar, carimbado, e fica tatuado na pele, né?
A Luciane traz aqui pra gente andar de costas, a mãe morre. Isso aí eu não sabia, não. Eu sabia só do sapato virado. Menino usa azul e menino usa rosa. Essa é outra muitíssimo importante. O Maurício fala, nunca imaginei isso. Vou fazer o que? A manga com leite? Rapaz, manga com leite. Mas espera o período da manga. Manga com leite, um pouco de leite condensado, geladinho no verão, é dos deuses. A Luciane fala ainda lavar os cabelos no período menstrual. Também. Né? Tá menstruada, minha avó falava, vai lavar essa cabeça, você não tá menstruada, não pode, faz mal. Gente, tem coisa melhor de que quando se está menstruada, tomar aquele banho que vem daqui e a água desce toda pelo corpo, né? Então, esses tipos de crenças que vêm dos ancestrais e que se a gente for futucar e buscar a origem delas, tem fundamento. Só que aí entra no inconsciente coletivo, né? E tudo aquilo que entra no inconsciente coletivo acaba virando uma verdade. Acaba virando uma verdade. Um livro ótimo a respeito de o poder do discurso materno. Quem é você? Dirlene. Olha, eu vou anotar porque esse comentário eles aparece daqui. O poder do discurso materno. Escreve para mim, por favor, depois lá na minha conversa. Eu preciso desse livro. Muito obrigada. Então tá, né? A gente sabe que essas crenças elas são colocadas na primeira infância em especial, mas não só na primeira infância. É porque a primeira infância ela é a base da nossa vida. Muito obrigada, viu? Dirlene. A gente é aqui adulto porque a gente precisou ser criança primeiro, né? Então, essa primeira infância, não à toa eu me dediquei tanto para a primeira infância quando eu fiz o magistério. Depois que eu fiz o magistério, eu me dediquei muito à primeira infância por entender que ela é a base de tudo, né? Como se fosse um prédio, né? Um prédio ele precisa estar solidificado, né? Então tá aqui a base, aí coloca as estacas, né? Os ferros que dão mais firmeza, mas esses ferros e essas estacas, elas só estarão firmes para segurar o prédio aqui se essa base estiver bem solidificada, se ela for boa. Então vamos fazer essa analogia aqui junto com a criança na primeira infância. Na primeira infância, se você coloca na criança, ou se você foi uma criança que foi criada cheia de medos, do tipo, com todos esses exemplos que a gente teve, fora o homem do saco, né? Sabe do homem do saco? Eu tinha isso na minha infância. Vem para casa, entra porque o homem do saco vai passar, né? E essa base aí, ela é da primeira infância, ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem olhada, com muito cuidado, né? Porque senão pode fica lá no inconsciente e falando dentro da sistêmica, do olhar sistêmico disso, fica no inconsciente. Se eu, Carla, estou alinhada a uma memória, estou em lealdade a uma memória no meu sistema familiar, que é uma memória medrosa, que é uma memória insegura, o que não é nada incomum nesse país que a gente vive, que foi tão colonizado, né? Onde tantos morreram com as guerras, enfim, o planeta, né? Mas em especial aqui no Brasil, onde os nativos que aqui viviam precisaram se prostituir, precisaram, enfim, se tornar escravos. Tudo isso está na memória de um povo, né? Então, se está na memória de um povo, está na nossa memória também, porque nós somos brasileiros, não é verdade? Então se eu estou na minha primeira infância e sou criada com muitas crenças que parecem aparentemente bobinhas, só que se eu estiver em lealdade a essa memória do medo, que foi o início da colonização do Brasil, né? Se eu estou alinhada a essa memória do medo, junta com essa crença limitante,
Um abraço. Um abraço para onde? Para quando eu, então, vou me desenvolvendo, né? Eu vou crescendo, da educação infantil eu vou para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, universidade. Esse caminhar dentro do colégio é outro lugar para se colocar crenças limitantes. E aí a gente vai crescendo ainda, ouvindo que quem é rico é do mal. Quem é rico não presta. Que dinheiro faz mal. Ou então, não, minha filha, nós somos uma família pobre, sempre fomos. Então, se acomoda. Não fique sonhando, não deixa de ser sonhadora. Então, isso vai ficando incutido aqui. E romper isso é possível, mas não é fácil e não é simples, né? E eu vou falar de novo, se os nossos adultos, vou falar assim, nossos adultos, porque às vezes a gente nem foi criado pelo nosso pai e pela nossa mãe, né? Mas às vezes por uma avó, uma madrinha, um padrinho. Se os adultos que nos criaram fizeram isso, não foi porque quiseram o nosso mal, mas é porque eles também foram criados assim. Então, crenças como... Janaína, eu estava pensando em você. Que bom que você está aqui, boa noite. Eu estava falando da primeira infância. Então, essas crenças que nos incutem como um carimbo desde a primeira infância, que dentre esses exemplos que a gente deu, essas outras de que dinheiro não nasce em árvore, de que arquitetura é profissão para homem, né? Eu cresci ouvindo isso. Que psicologia é profissão para mulher, que mulher não tem um raciocínio lógico bom para poder fazer engenharia ou etc. Áreas de exatas. Aí nos entopem de brinquedos de casinha. Por quê? Porque a menina precisava ter um modelo de cuidar da casa, ter filhos e cuidar da casa. Né? E aí isso acabou influenciando no cérebro e influenciando, passando de geração para geração, mas graças a Deus existe geração na frente da minha que já está mudando isso, de que essas crenças têm que ser rompidas e quebradas, mas é 1 em 1000 que vai conseguir isso. Ou vamos pegar então o exemplo dos homens, né? Que o homem homem com educação infantil, não. Isso é coisa de mulher. E então o que é importante? Quebrar os paradigmas para que as crenças limitantes não acabem se tornando uma grande tortura na nossa vida. Deixa eu ler o comentário da Dirlene. Lugar de mulher é na cozinha. O sonho de toda mulher é ser mãe. Mulher não dirige bem. É isso, esse tipo de coisa mesmo. Isso mesmo. Então, são crenças que vão nos limitar, né? Crença limitante é o nome do tema, né? São crenças que vão nos limitar a nos sentir íntegros com toda a natureza, com todo o planeta, com tudo de bom para que nós viemos viver. Nós viemos viver nascemos para ter uma vida boa, mas as crenças limitantes nos emperram e nos impedem. Né? Então, daí tanto que quando aparece, por exemplo, um indígena que cursou universidade e se graduou e se tornou médico, é manchete de jornal. Porque no inconsciente coletivo e por motivos políticos também, essas etnias não poderiam. Tinha que continuar ali, pobrezinho, do jeitinho deles, lá na tribo deles. Como se não tivesse tido colonização no país, né? Deixa eu ler aqui o Vander. Olá, Vander. Tava sumido, né? Dinheiro não cresce em árvore, ele diz. É uma afirmativa tão boba que não imagino como vinga. Ela nem tem sentido, pois é. Ai, Vander, você me ajudou a lembrar de uma coisa que eu queria falar. A Luciana também traz outra crença, que homem é muito mais inteligente que mulher.
E por aí vai. E também, mas tem um outro muito bom que é, né? Por trás de todo homem existe uma grande mulher. É, quando o Vander traz, né, quando ele fala aqui assim, que dinheiro não nasce, que é tão bobo como é que vingou. Então, chegou num ponto que eu anotei aqui e queria falar e que eu estava acabando esquecendo. Às vezes, a gente se dá conta de que dinheiro não nasce em árvore, né? A gente cresce, fica adulto, igual quando a gente para de acreditar no Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa, né? E aí, mas aí a gente sabe que que aquela crença, ela não é verdadeira, mas deixa quieto. Deixa eu fingir que eu ainda acredito nisso. Por quê? Porque é uma muleta na qual eu prefiro estar apoiado ou apoiada nessa muleta, para eu conseguir continuar vivendo no papel de vítima. O papel da vítima, o lugar da vítima é um lugar cômodo, muito cômodo para muitas pessoas, né? Então, muitas vezes eu prefiro manter a crença limitante para eu poder sobreviver. Não estou aqui julgando ninguém, não. Até porque ninguém sabe qual é a dor do outro para poder apontar alguma coisa, né? Ou da outra pessoa. Aí eu vou lembrar daquela frase do Elvis Presley que eu gosto de falar aqui nas lives, que tem aqui nas cartinhas sistêmicas. Calce, ande 1 milha com os meus sapatos para depois você falar de mim, né? Então é isso. Então eu não estou aqui julgando ninguém. Até porque eu tenho as minhas crenças limitantes também. Claro que eu tenho. Só que tudo isso que a gente falou até agora são coisinhas que parecem bobas, mas que podem se transformar numa grande fobia. Podem se transformar, fazer com que a gente se torne uma pessoa incapaz, sabe? Acomodado ou acomodado naquela profissão, ou na sua situação financeira, ou na sua situação social, porque você ouviu, eu boto aqui a mão no cérebro, porque a gente escuta aqui e fica aqui, né? A gente ouviu a vida inteira de que essas coisas tinham que ser assim. Só que se a gente for olhar a nível das ciências sociais, por exemplo, histórico, a gente vai ver que tem todo um porquê religioso de poder por detrás disso. Religião e política, né? Que andam de braços dados. E aí, quando a gente se dá conta e procura quebrar esse paradigma para sair da crença limitante, ai, que libertador que é, né? Mas não é fácil. É uma coisa muito difícil. É muito difícil. Por quê? Lembrando sempre, eu falo sempre, vou repetir sempre, todos nós queremos fazer parte do nosso sistema familiar. Nós queremos fazer parte. Muitas vezes, para poder se manter nesse sistema, mesmo que ele seja inconsciente, a gente joga as regras daquele jogo, do jeitinho que eles são, né? Deixa eu ver se aqui embaixo tem mais algum comentário. Desculpa, tomando muito chá. Entra inverno assim, eu fico tomando chá quente o dia inteiro. Oh, Silvio, meu amado Silvio. Silvio, ele foi aluno meu em 2 colégios, né, Silvio? Coisa boa ouvir tua voz, Soura. Muitas saudades. Beijo gigante. Que bom que você veio. Quer falar um pouco de crenças limitantes, Silvio? A Luciane traz aqui. Eu quebrei alguns paradigmas, voltei para a sala de aula depois de uma certa idade avançada, onde meu esposo dizia que se eu fizesse isso, iria me pôr para fora. E pois? E aí, Luciane, você foi para fora? Eu me lembrei de um exemplo, você me fez lembrar, Luciane, me lembrei de um exemplo que, como eu vivi minha vida inteira, né, de que professor morre pobre, de que a aposentadoria é pouca, e etc, 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 etc,
Eu fiquei transformando, ainda bem, Luciane, que não. Eu fiquei transformando isso a vida inteira, quebrando esse paradigma a vida inteira. Então, eu, quando, por exemplo, eu ia conhecer tá esquentando aqui. Eu ia conhecer um grupo de amigos novos, né, na minha juventude, na minha adolescência. E aí, quando eles perguntavam, né, então, o que que você faz? E se eu dissesse, quando eu falava assim, eu sou professora na época era jardim de infância, né? Sou professora do jardim de infância. Ah, era essa a reação que eles tinham, né? Quer dizer, na hora eu li estampado no rosto da pessoa, é pobre, vai se matar de trabalhar e nunca nem vai conseguir uma boa aposentadoria. Então eu me acontecia isso. Até que eu entendi que eu tinha que valorizar melhor a minha profissão. E aí quando perguntavam qual era a minha profissão, eu dizia educadora. Aí eles brilhavam os olhos. Ai, mas em qual universidade você trabalha? Eu disse, não, eu não trabalho em universidade. Eu sou especializada em educação infantil. Só essas palavras já... Porque era o que eu sentia. Era a minha crença era essa. E é até hoje. Educação infantil é a menina dos meus olhos, né? Depois que eu vim conhecer esses jovens, adolescentes... no ensino médio, né? Então, é difícil você romper essas barreiras que estão nas crenças limitantes, né? E aí, aqui em Porto Alegre, online, eu conheci no ano de 2019, ano passado, o professor Alexandre de Moraes, que hoje não está aqui ao vivo, porque ele está dando aula. Eu conheci ele na internet fazendo propaganda de como professores de aula particular podem ganhar até R$ 4.000 por mês, dando 2 horas de aula. Me interessou aquilo, porque eu já estava aposentada, né? Mas fazendo curso de terapeuta. E aí eu olhei aquilo me chamou a atenção. E esse homem, ele consegue provar que sim, professores de aula particular podem ter a vida que quiser. Ele tem um projeto que chama 4K2. 4.000 com 2 horas por dia. E ele prova isso. No curso ele mostra a planilha toda dele, de tudo que ele recebe. Eu não vou falar aqui a quantia, né? As cifras. Mas é um valor muito bom. Uma pessoa que tem tempo de brincar com o filho, de levar para a piscina, fora da pandemia. Então ele conseguiu quebrar isso. Então nós podemos quebrar esses paradigmas. Sim. Sair dessas crenças limitantes que adoece. A crença limitante, ela pode nos adoecer, porque tá aqui no inconsciente. E se tá aqui no inconsciente, ela acaba aparecendo, pulando na nossa frente, como eu costumo falar, né? Às vezes, na hora de você ir fazer uma prova, um concurso, ou de você num relacionamento, só que você não sabe o que é. E aí tranca, e aí fica parado, e aí fica congelado, e aí você não sabe o que é. São suas crenças limitantes. E aí a constelação familiar vem e pode te ajudar a olhar para elas. Porque às vezes, vou falar de novo para quem não estava aqui no início, toda essa crença limitante que nos colocaram, principalmente na primeira infância e no decorrer de nossa vida, ela tá junto, quase prima irmã, eu gosto de falar assim, né? Com a lealdade que nós temos aos nossos ancestrais. Com todas as dores que os nossos ancestrais passaram. E se a gente não cuidar, a gente repete e repete o mesmo comportamento. E aí sofre. E a gente não nasceu para sofrer. Voltou. Bom... a Maia, o Silvio fala que aprender a quebrar barreiras, creio que faz parte da vida. Crenças e paradigmas a gente quebra com experiência, na minha opinião. Ótimo, Silvio, adorei a sua opinião, bem madura, né? Mas aí, Silvio, a gente precisa também aprender a olhar para as dores. Porque se a dor é recorrente, se ela de vez em quando te acomete,
opa, então é hora de parar e olhar para ela, né? E em especial as doenças. As doenças vêm como nossa aliada. A doença é nossa aliada, porque a doença vem para nos mostrar que algo no nosso sistema não está nada bom e que precisa ser olhado, né? Obrigada, Silvia. Amei o teu comentário. Eu amo esses alunos. Não existe ex, né? Eu falei numa live outro dia, no café da manhã, não existe ex, então aluno uma vez, aluno para sempre. Estudante, prefiro dizer assim. A Maia traz aqui, algumas pessoas ficam em relacionamento falido por pensar na frase ruim com ele. Ah, sim. Ruim com ele, pior sem ele. Sim, Maia, nossa. Mas é muito, né? Eu escutei isso já de parentes bem próximos. Olha, melhor ficar com ele do que sem ele. Ou ao contrário, né? Fica com ela, ao menos você não está sozinho. E aí mantém esse relacionamento de tristeza, de infortúnios. Como é que essa vida desse casal vai andar? Não vai para frente. E nem os seus descendentes. Por quê? Porque está preso numa crença limitante, que é qual? Ficar sozinho. Não posso ficar sozinha. Porque se eu ficar sozinha, eu não serei feliz. Minha mãe, minha avó costumavam dizer isso, né? Você está abandonada, Carla? Eu dizia, não, eu estou comigo. Eu estou me amando mais do que qualquer outra pessoa poderia me amar. Mas eu cresci escutando isso, depois que eu me separei. A Luciane traz ainda aqui, que ainda continua. Hoje a gente fala, sou professora de educação infantil. Que linda! Que linda! Não só porque eu me dediquei mais da metade da minha carreira para a educação infantil, mas é isso, né? A educação infantil, ela é a base de todo ser humano. Todo. É a educação infantil. Por isso eu sempre achei que o salário de educação infantil tinha que ser muito maior. Porque é ali que são depositadas, ou não, as crenças limitantes, né? Parabéns, viu, Luciane? Parabéns. Leva ele para dar aula também com você. Deise Avarenga enviou uma solicitação. Deise, hoje eu não estou recebendo convidado, tá? Eu fiz uma coisa errada aqui, gente. Eu cliquei aqui, pronto. Viu, Deise, né? A Genciana traz assim, que sempre digo que minha melhor companhia sou eu mesma. Eu adoro. Ainda mais numa cidade, né, Genciana? Passa dos 50, que coisa bem boa que é chegar nessa idade. Olha, envelhecer é para poucos. E que a gente consiga agradecer a cada ano que passa, né? Infelizmente, é dessa forma que a gente precisa encarar, ainda mais hoje em dia, com essa pandemia que está levando muitas vidas, né? A Luciane diz, estou separada dele e segui minha caminhada e ele preferiu ficar. E é assim, né, Luciane? É assim. Os casais, eles existem ou para continuar juntos, até, ou não. E tá tudo certo. É o tempo de cada um, né? Eu notei umas coisinhas aqui e eu vou ler porque eu achei importante. Deixa eu só tomar mais um gole do meu chá que já esfriou. Eu vi 2 filmes nesse final de semana. E daí eu anotei e não à toa eu assisti os 2, né? Não foi nem essa encomenda desse tema nem me tinha chegado. E eu vou dizer aqui para vocês o nome deles, se vocês quiserem anotar, vale bem a pena. Um tá classificado como comédia. Eu ri muito no início, mas depois eu não ri nada. Eu só fui refletindo sobre o que ele me passava, né? Que o nome é A Criação da Mentira. Não vou fazer spoiler, tá? Mas é só uma sinopsezinha. É uma cidade, é um mundo
onde ninguém conhece a mentira. Então só se fala a verdade. Por isso que no início você se dobra de dar gargalhada, né? Porque um casal se conheceu pela internet e quando se encontram, um fala puramente a verdade para o outro. Só que no decorrer do filme, o protagonista, ele descobre a mentira. Aí eu vou deixar com vocês. Então assim, por que eu lembrei dele? Por que eu anotei ele aqui para falar para vocês? Por quê? Porque era uma crença limitante daquele lugar de que a mentira não existia. De que só existia a verdade. Doesse a quem doesse. Magoasse a quem magoasse. Não importava. Mas é assim que eles conheciam. Até que esse protagonista descobre a mentira. Só que ele não conhece o nome de mentira, né? E aí o filme se desenrola. Então, assim, é um belo exemplo para o tema de hoje, né? Porque a gente está falando de crença limitante. Por exemplo, também tem uma outra historinha que eu não anotei aqui não, mas eu lembrei agora. Essa história eu não sei se ela aconteceu não, tá? Eu acho que não. Duas crianças brincavam na neve perto de um lago congelado. E até que uma delas, a menor, caiu, o lago rachou e ela caiu no buraco do lago. O outro nem pestanejou, mas lutou e conseguiu tirar a criança lá de dentro. Quando os adultos chegaram, perguntaram como que ele conseguiu. Aí diz que tinha um sábio atrás que viu tudo, que falou assim, ele conseguiu porque não tinha ninguém por perto para dizer que ele não conseguiria. É uma boa história, né? Que cabe nesse contexto da crença limitante. Né? Quando eu estou desenvolvendo o projeto, eu evito contar para as pessoas, porque eu já levei tanto na cabeça com isso. Por quê? Porque são pessoas negativas na maioria das vezes, né? E aí começa a colocar todos os empecilhos. Não, o dinheiro vai ser pouco, isso não vai dar certo, etc, etc. Aí eu parei de falar para as pessoas e comecei a fazer sozinha e quando eu via, já estava pronto, já estava formado, já tinha conseguido. Por quê? Se não vem todas as crenças limitantes dessas pessoas que jogam um balde de água fria nos nossos sonhos, né? Tem um monte de itemzinho que passou aqui. Deixa eu ver aqui. De Dirlene, né? Gente, eu forço assim a vista porque com esse meu fundo branco da camisa fica ruim de ler. Outras crenças que nos limitam e muito são em relação ao dinheiro. Que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo sim. Eu falei isso lá no início. Que dinheiro não nasce em árvore, né? Que todo mundo que é rico é do mal. As novelas antigamente, hoje não tanto, mas quando eu era menor, eu era bem noveleira, porque minha mãe era noveleira, minha família era noveleira, e eu adoro uma história contada. Quem era rico era do mal. E se a gente olha todos esses noticiários de Lava Jato, etc, 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 você pensa tudo que é político é do mal. E não. A gente não pode generalizar, senão se torna uma crença limitante. E eu acho que depende muito da gente, né? De como quebrar esses paradigmas. Quebrando, a começar da gente e depois com quem está à nossa volta. Mas sempre respeitando muito as pessoas mais velhas, porque elas vieram assim. Você querer que o seu paizinho ou a sua mãe, dependendo da sua idade, né? Ou o seu avô ou a sua avó mude de repente, que a sua avó que continua a acreditar que se você tomar leite com manga morre, é melhor não. Deixa ela ali. O que você pode talvez é mostrar para ela cientificamente que isso não é verdade. E aí se ela quiser mudar o paradigma, ela muda. Senão, ela vai continuar acreditando naquilo, né? Então vamos, Luciane. É isso. Está tudo certo do jeito que está. É isso mesmo. Isso aí. Tá tudo certo do jeito que tá. E a gente vai seguindo a caminhada, né? Tá, são 2 filmes, né? Então, o primeiro é esse, A Criação da Mentira, Netflix. O outro, ele é como é que eu vou dizer? Eu não vou fazer spoiler e nem vou dar a minha opinião, tá? Mas eu vou, se vocês quiserem anotar também,
é de uma pessoa que chama Derne Brown. Acho que é assim que... Derre, com 2 R's, Brown. O nome do filme em inglês é The Push. E em português é O Empurrão. Ele, numa sinopsezinha, esse moço ele faz experimentos com as pessoas, muitíssimo bem produzido, americano, né? Muitíssimo bem produzido, experimento para provar para as pessoas que elas agem de acordo com a pressão social. É bacana de ver também, porque aí envolve aí também uma crença limitante. Uma crença de que você é menor, de que você é pequeno. A gente só é menor e pequeno para o nosso pai e para a nossa mãe. E para os nossos ancestrais. Para ninguém mais a gente é menor. Né? E aí tem esse lado interessante nesse documentário, tem esse lado interessante que faz a gente refletir, né? De que maneira que a sociedade nos coloca para baixo. Mas nos coloca para baixo porque nós já temos a crença limitante. Nos coloca para baixo porque, de repente, a gente, além da nossa crença limitante, a gente está lá alinhado ou alinhada a uma memória do sistema familiar que está linkado com esse se colocar para baixo, né? A Genciana traz aqui que as crenças limitantes também se fazem muito presentes em todo tipo de preconceito. Sim. Isso. Porque o que é o preconceito? Preconceito, né? Você tem um preconceito de alguma coisa. E aí você não conhecendo de fato aquilo, porque você tem um preconceito, você não tem de fato o conceito, você acaba se afastando ou não se relacionando com pessoas por causa do tom da pele, ou pela condição social, ou, enfim, né, condição financeira, status do trabalho. Isso vai impedindo, quer dizer, o preconceito ele acaba se fortalecendo com as crenças limitantes, porque principalmente na condição social, né? Se a gente aprendeu que dinheiro é a salvação de tudo, olha, dinheiro é bom, dinheiro é muito bom, mas acreditar que é o dinheiro que vai me salvar de tudo é outra crença limitante, né? Obrigada, Genciana. Deixa eu ver se eu perdi mais algum comentário. Não. Então esse... ela fui eu de novo. Colocar aqui o... Tocar... Ai, aí minha mão cobre a tela, desculpa. É porque eu boto o celular equilibrado. Eu já tentei no tripé, mas aí no tripé o celular fica torto, porque no Instagram só na vertical, né? Não dá pra fazer na horizontal. Que mais? Sim, então esses 2 filmes eu indico. Um é o filme classificado como comédia e o outro é o documentário. O documentário eu coloquei até lá no grupo do Libelo La Constelação, né, que a Genciana que está aqui faz parte, para assistir, quem sabe a gente abrir um debate a respeito desse documentário. Fica o convite, mantendo o convite. Eu acho que é só então por hoje. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, eu estou aqui para ouvi-los. Ai, de novo. Crença limitante, ela é uma coisa tão séria que eu fui acometida por ela desde a minha vida. Olha, eu acho que eu só consegui de fato quebrar o paradigma depois dos 40. Sabe? Porque até os 40, eu vou usar um termo chulo aqui, mas ele cabe. Sabe, a gente se sente assim, a melequinha do cavalo do bandido, para não ficar tão feio de falar. Sabe, assim, o tempo inteiro me sentindo assim, e o próprio brasileiro se sente assim frente aos europeus ou aos americanos, né? Nós somos o primo pobre. Então, quando o brasileiro faz uma viagem para o exterior, nossa, estampa em todo quanto é lugar
Mas e ali conhecer a Amazônia a gente não vai, né? E esse país, nossa, é tão bonito. Mas isso eu tô tirando por mim também. Quando eu fui conhecer a Espanha, eu fazia questão de mostrar que eu era brasileiro, tinha gargantilha, tinha anel, falava alto para as pessoas ouvirem meu sotaque. Olha que bobeira. Ah, lá que eu vi o tanto que eu sou patriota. Mas isso é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Somos todos. Tem uma música do Paulinho Mosca que ele fala isso, né? Somos todos do mesmo planeta. Não, esqueci, mas é alguma coisa do tipo isso, sabe? Somos todos do mesmo planeta, só não falamos a mesma língua. Quer dizer, somos todos irmãos, só não falamos a mesma língua, né? E isso é um processo de talvez lento ou não, vai depender de cada um, né? Tá bom, então? Podemos ficar por aqui? Ou vocês querem fazer mais algum comentário? Tá. Então, deixa eu anunciar o café com terapia, para quem não conhece, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Eu convido a todos e todas que estão presentes aqui, ou aqueles que vão ouvir essa live depois, mas eu tenho uma surpresinha para amanhã. Amanhã é assim, ficará livre para perguntas e respostas. Dúvidas que... Ah, cartinha! O Vânia perguntou se não tem cartinha. Vou sortear daqui. Amanhã o café das 10h30 são assim, ó... Cartilha? Não, cartinha. Cartinha. O café, enquanto eu vou falando, eu vou sorteando a cartinha para encerrar a nossa live. Ah, Luciane, gratidão pela presença, pela participação. Apareça sempre. Se você conseguir, vai amanhã, vem amanhã também de manhã no Café com Terapia. Então amanhã o Café com Terapia, ele será aberto para perguntas e respostas. Qualquer pergunta que você queira fazer, tá? Com relação a você, ou você pode falar, não, porque a minha prima vive isso, aquilo outro. Sempre, se você não quiser se expor, não tem problema. Eu também, e se você clicar lá na minha bio, você vai poder entrar em qualquer um dos canais que eu tenho para falar diretamente comigo e participar junto comigo com um grupo que se interessa muito pelo autoconhecimento. Essa aqui foi a que ficou mais para fora e eu estou sentindo que é ela. Tá bom então? Viu? Esse recado e convite é para todo mundo. Essa cartinha não é a primeira vez que ela sai para mim essa semana. Para mim não, ela saiu numa constelação de uma cliente, saiu depois para mim e agora ela sai aqui novamente. Bom, ela está dizendo assim, ó, permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo ou mesma. Mais uma vez, permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesmo. Então, se a gente pegar essa frase, fica espelhado, né? Se você pegar essa frase aqui e juntar com o tema de hoje, que são crenças limitantes, tem tanta coisa que a gente não conhece sobre nós, né? E a gente vai tocando a vida com as crenças, acreditando nelas e tocando a vida do jeito que dá. A gente nasceu para ser feliz, tá? E aí eu vou fazer a propaganda do Tadasha, que ele tem mais de 30 mil seguidores, ele só fala de meditação. E ele começa a meditação assim: vamos ser felizes? Beijo gigante em vocês, beijo gigante e até amanhã, o nosso Café com Terapia. Não se esqueçam, sempre tem uma vaga para você na minha agenda, tá bom? Coraçãozinho. Tchau, tchau. Até amanhã.